canal Jardim da Empatia e hoje vou comentar um pouco sobre a minha experiência lendo O Pássaro Secreto, da Marília Arnaud. Eu já escutei o nome dela, mas agora não me lembro mais como é que se pronuncia direito. Mas enfim, esse livro aqui foi a leitura indicada em maio pela Tag Curadoria e ele também venceu o prêmio Kindle em 2020. E eu tava bem curiosa então para ler como ele ganhou esse prêmio. E confesso que foi uma experiência bem intensa, assim. Foi um livro que ficou... Parece que ele foi... Eu fiquei assim com uma ressaca, não sei. Não sei bem, parece que ele me acompanhou por uns dias, assim. Já faz alguns dias que eu terminei de ler ele. Mas parece assim que eu fiquei com um gosto dele por mais tempo, assim, com algumas coisas me mobilizando e pensando sobre. E acho que finalmente hoje eu consigo comentar mais sobre essa experiência de leitura. Então, O Pássaro Secreto, caso você não tenha lido, eu sempre falo um pouquinho no geral primeiro e depois eu quero falar mais a fundo com quem realmente leu e também tá inquieto com alguma coisa que foi provocada pelo livro. Mas ele basicamente é uma história em que a gente tem as memórias de uma mulher na fase da adolescência, principalmente, e do processo dela com a sua família, com o desenvolvimento de um quadro de transtorno mental, possivelmente. A gente não tem aqui um diagnóstico claro, mas a gente vê assim um processo de adoecimento dessa personagem muito significativo e muito danoso para a vida dela e para as pessoas que estão à volta dela. E é uma personagem chamada Aglaia, que é de uma família em que ela tem mais 2 irmãos. Tem um pai que é um ator, apesar de ter um certo reconhecimento, ele financeiramente não vai muito bem e ele se foca muito nessa questão da carreira dele, no mundo do teatro, e acaba não olhando para a família da forma que seria necessária para um pai olhar e cuidar. E a mãe que, enfim, é uma mãe que transita entre o afeto, é uma mãe que precisa se preocupar muito com o sustento da casa, mas que também é bem crítica em alguns momentos, que aceita algumas coisas calada de uma forma preocupante, que tenta ajudar a Aglaia em alguns momentos, mas não entende como ajudar. Enfim, a gente tem esse cenário inicialmente. E a Aglaia, ela também tem complicadores na escola, porque ela é uma menina que sofre bullying em função de ser uma menina mais gordinha, então ela sofre com preconceito, com a gordofobia, com críticas dos colegas, ela não faz amigos, ela é vista como uma pessoa esquisita, e apesar de ela ser muito inteligente e ter uma vivência cultural muito rica, assim, no que se diz respeito a cinema, a livros, literatura, enfim, ela acaba não tendo muito com quem compartilhar isso, apenas um primo que depois surge e se aproxima muito dela em função desses gostos. Aliás, às vezes é tanta referência de tudo, assim, ela começa a ser uma metralhadora de referências de livros, de cinema, enfim. E ela se encontra um pouco com esse primo que acaba sendo o único que escuta, que enxerga a Aglaia num primeiro momento. Mas aí a gente tem uma reviravolta que acontece mais ou menos no princípio do livro, mas se você não quiser spoiler, eu não vou falar agora, mas vou falar daqui a pouquinho. Mas a partir dessa reviravolta, a gente começa a ver assim um lado muito raivoso da Aglaia, vingativo, um lado agressivo contra algumas pessoas, contra algumas situações. Ela tem uma avó também, que é uma personagem importante.
Essa avó é meio que a referência de afeto dela mais profunda, e a gente vai vendo também reações dela com essa avó mais pra frente, enfim. E a gente vai vendo a construção dessa personagem bastante complexa, bastante magoada com algo que falta na vida dela, com a desconexão que ela sente em torno com as pessoas, e enfim, esse é o ponto em que realmente eu preciso falar mais sobre o que acontece no livro. E então, zona de spoilers. A grande reviravolta que nós temos é a chegada da Thalie, que é a filha que o pai dela tem. O pai dela se chama Heleno. O Heleno tem essa filha em outro relacionamento extraconjugal. A Thalie fica órfã da parte da mãe, e a avó que cuida dela também vem a falecer. Ela é francesa, e então, como ela não tem mais a referência materna, ela acaba indo para o pai, né? E aí a gente vê uma mudança muito significativa na forma que o Heleno se relaciona com essa filha, porque essa filha vem assim como uma filha perfeita, pelo menos na visão da Aglaia, é isso que a gente tem relatado, que a Thalie é uma menina muito bonita, muito interessante, porque ela é estrangeira, muito esbelta, que atrai as pessoas, assim como o pai dela tem uma aura assim de atrair as pessoas, de criar um fascínio. A Thalie também parece ter um pouco esse lado, assim, de onde ela vai, ela leva um brilho, ela instiga as pessoas, ela atrai as pessoas, e tanto que ela chega, assim, na família e consegue ir desenvolvendo uma relação tanto com a mãe da Aglaia, com os irmãos dela. Então ela vai encantando, inclusive, o Damian, que é o primo da Aglaia, que naturalmente, por ele ser o único amigo que ela tinha, e ela tá na adolescência, ela vai se apaixonando pelo Damian. Então a Thalie vem e a percepção da Aglaia é que ela tá roubando todo mundo. E eu digo muito assim que é a percepção, porque a gente vai vendo assim que é uma narrativa muito particular da Aglaia, assim, que ela tem uma raiva, ela tem um sentimento muito negativo que provavelmente, possivelmente, acaba fazendo com que a gente perceba essa visão dela, assim, com os olhos de raiva e tal. Mas pro leitor, né, pelo menos para mim, sempre consegui um pouco tentar ter esse olhar crítico, porque a gente não sabe até que ponto a Thalie é realmente essa menina perfeita, ideal, que todo mundo ama, que todo mundo se atrai, e até um pouco snob, perfeita demais, ou se realmente é a visão da Aglaia, que tem uma autoestima baixíssima e se compara com a Thalie o tempo todo. O mais crítico que eu vejo é que realmente a Aglaia, ela tem uma necessidade de afeto que não é suprida. E aqui eu sempre procuro trazer essa questão da comunicação não violenta, o seu olhar de mundo, a psicologia humanista, enfim. E o que a gente percebe é que a Aglaia, ela é movida por um medo e vai consumindo aos poucos todos os aspectos da vida dela. E é por isso que a gente tem essa figura do pássaro. Pelo menos eu entendi dessa forma. O pássaro como sendo esse lado sombrio da Aglaia, animalesco de certa forma, porque é uma menina que, por mais que ela tenha todas as referências de cultura pop, de cinema, de peças de Shakespeare e tralali, tralalá, ela emocionalmente tem uma dificuldade muito grande em lidar com sentimentos, e isso também vem do ambiente familiar, com certeza vem dali, porque a gente vê o quanto o afeto do pai é importante, mas esse pai,
ele não desempenha um papel presente. Ele tá ali, mas apenas cobrando, sendo uma régua para o que é culturalmente superior ou inferior, mas afetivamente ele não está ali para Aglaia. Parece não ver qualidades nela, parece não incentivar ela a ter esse lado afetivo de se conectar com ele. Ele não busca isso, e isso acaba tendo um reflexo muito forte no desenvolvimento dessa menina. A gente vê assim que a escassez da conexão humana, a escassez do afeto, a escassez da empatia acaba produzindo mais escassez, né? E a Aglaia, ela vai tendo comportamentos cada vez mais violentos. Inicialmente a gente tem lá a parte do cachorro da Thalie, que ela dá um sumiço no cachorro da Thalie. A gente não sabe exatamente o que ela fez, se ela largou em algum lugar ou se ela fez coisa pior com o coitado do cachorro. E isso é uma parte assim que começa a ser difícil assim lidar com essa personagem quando a gente tá falando de crueldade animal. Mas primeiro achando que era só isso, só piora depois, né? Porque a gente tem aquela situação em que ela envenena o cavalo que a avó deu pra Thalie. Que também eu achei bem bizarro a avó dela fazer isso, assim. Porque me parece, assim, que no final das contas, por mais que a avó fosse afetiva, ela tava tão empolgada, talvez, de estar recebendo uma neta nova, mas quando ela dá esse cavalo, que é super especial para ela, parece que ela... a Aglaia sente isso como uma desconsideração a ela, que era uma neta que já estava ali, que gostava do cavalo também, que tinha uma relação já construída com aquela avó, e aquela menina que estava vindo do nada, enfim, chega ali. Somado a isso também a gente tem a Thalie passeando com o cavalo, e com o Damien, e a Aglaia descobre que eles realmente estão namorando, se pegando, e ela tem essa atitude extrema, então, de envenenar o cavalo, que também a gente segura, assim, me dá um nó, assim, pensar nesse ponto em que ela chega de violência. Mas aí lembrando sempre desse olhar da violência enquanto um reflexo de necessidades que não são supridas e que acabam sendo colocadas para fora de uma forma muito trágica. E a essência da violência, segundo Marshall Rosenberg, é um pouco isso. A essência da violência são necessidades sendo expressas de uma forma trágica, de uma forma agressiva, quando elas não conseguem ser supridas de outra forma. Então, na ausência do carinho, na ausência do afeto, da consideração da família, e o ambiente escolar também, a gente não pode deixar de pensar nisso, ou dos próprios profissionais de saúde mental que atendem a Aglaia, nenhum deles realmente consegue desenvolver uma conexão empática com ela e realmente entender o que ela está passando, o impacto que o meio familiar tem sobre esse cenário do adoecimento da Aglaia. Até é bem significativo a parte em que a Aglaia é levada para internação, né, depois de ter matado o cavalo, e pela primeira vez o pai dela acompanha ela num consultório. Então é um pai que estava totalmente ausente e realmente ele só comparece na vida de forma ativa da filha quando realmente já está extrapolando todos os níveis de agressividade, de violência, de surto que a Aglaia acaba desenvolvendo. E esse pássaro que ela tem dentro dela vai gerando essa dor, assim, essa metáfora do pássaro eu achei bem interessante, que é um pássaro que tá ali dentro e que ela sente a presença dele, de um animal ferido, machucado, mas também meio monstruoso, agressivo. E a própria questão da agressividade que a gente vê nos animais dialoga muito com isso, né? Um animal se torna agressivo e violento, principalmente em situações em que ele tá acuado, que ele tá com medo. E a Aglaia é meio que esse bichinho acuado, esse bichinho com medo,
que leva um monte de pancada da vida, leva a negligência da família, do pai principalmente, que é um cara que ela quer agradar, né? Ela lê todos os livros que ele indica e tal, mas parece que aquilo nunca é suficiente para ele realmente demonstrar afeto. E, enfim, a Marília Arnaud escreve muito, muito bem. Muito, muito, muito bem, assim, a escolha que ela faz de palavras, a forma que ela narra essa história. A Aglaia é uma personagem difícil da gente se conectar, mas ao mesmo tempo muito fácil. Eu não sei se eu tô falando coisas bem contraditórias. É fácil no sentido que eu acho que a Marília, ela descreve muito bem, assim, o fluxo de pensamento da personagem, mas é muito difícil, assim, quando ela começa a ter algumas atitudes em que fica marcado o ciúme, o desejo de vingança, a raiva, o ódio, apesar de que são coisas muito humanas, né? A gente tem, talvez não no nível que a Aglaia desenvolve aqui, mas a gente também vivencia o sentimento de ciúme, o sentimento de raiva, de revolta. A diferença está em como a gente vai lidar com esses sentimentos desconfortáveis ou que não são considerados bonitos socialmente de serem expressos. Então, a Aglaia acaba indo para esse caminho de autodestruição, de rancor, e é bem doloroso acompanhar isso. E fica muito, muito marcante a própria questão de dificuldade que ela tem de empatia com a Thalie, que é uma coisa que os irmãos dela também tinham motivos motivos, né, entre aspas, para ter uma revolta também com o pai, com a filha que chega do nada, com a Thalie, mas eles conseguem processar isso, eles conseguem desenvolver e aceitar essa realidade nova na família e empatizar com a Thalie não necessariamente precisam adorar ela e tudo mais, mas eles aceitam essa pessoa, eles acolhem essa pessoa. E a Aglaia, a gente não consegue ver empatia nela, mas também é um processo difícil. Quem não recebe empatia, ofertar empatia. Fica a questão. Enfim, gostei bastante do Pássaro Secreto, indico para vocês. Literatura brasileira atual, contemporânea, de grande qualidade. E tenho curiosidade também para ler outras coisas da Marília. É isso. Beijos e até a próxima.